Muito bom dia. Vamos então para a segunda audição desta manhã, como eu disse, verdadeira corrida de relevos, com as audições sobre o tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, vulgarmente designados REs, por requerimentos dos grupos parlamentares do PS e do PSD. Já ouvimos a zero e agora temos connosco, a quem queria dar também as boas-vindas, os representantes da APOGER, da Associação Portuguesa de Operadores da Gestão de Resíduos e Recicladores, e a EPSA, a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente. Utilizaremos a grelha 2, para que todos os grupos parlamentares e deputados únicos saibam. Teremos uma apresentação inicial por parte do grupo parlamentar do PS e também por parte do grupo parlamentar do PSD de 3 minutos, até 3 minutos cada. Depois, os requeridos terão 10 minutos e eu serei muito estrito, porque temos uma manhã muito longa na gestão destes tempos. E depois, os grupos parlamentares terão para intervenção também os tempos e depois os requeridos terão no final até 15 minutos cada para a resposta global a todas as perguntas. Sendo assim, dou a palavra ao grupo parlamentar do PS para a apresentação deste requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores representantes da APOGER e da EPSA e agradecer a vossa presença nesta audição. Bom, os resíduos elétricos e eletrónicos são um problema de monta em todo o mundo e que a todos preocupa pela pegada ambiental e também até pela perigosidade dos poluentes orgânicos persistentes que abundam nos resíduos elétricos e eletrónicos. O problema pode-se dizer que é um pouco menos grave na União Europeia, que é, apesar de toda a região do mundo que mais recicla, por comparação, por exemplo, com os Estados Unidos da América, mas ainda assim começa a parecer evidente que as metas que foram desenhadas pela União Europeia no ponto em que estamos são, porventura, demasiado ambiciosas, até tendo em conta que apenas 3 Estados-membros conseguiram cumprir as metas. E é por isso, aliás, que temos assistido a uma considerável atividade legislativa por parte da União Europeia no que diz respeito a revisitar e a atualizar e a melhorar as regras existentes. Falo, por exemplo, da Diretiva Europeia relativa aos resíduos elétricos e eletrónicos, que esteve em fase de consulta pública até final do ano passado, e está, portanto, a ser revista, e prevê-se também para breve um novo regulamento europeu para esta fileira, e estes 2 instrumentos, assim esperamos, vão dar um estímulo fundamental para que os Estados-membros melhorem os seus sistemas de gestão, considerando os objetivos da política ambiental da União, designadamente o Pacto Ecológico Europeu. Afinal de contas, está em causa a qualidade do ambiente, a proteção da saúde humana e está também em causa a própria circularidade dos recursos, o acesso da Europa a materiais críticos para a sua reindustrialização, num cenário de escassez de várias matérias-primas, como sabemos, quer nos mercados, quer até na própria natureza, isso já para não falar dos custos ambientais das próprias operações de extração de alguns destes materiais. Bom, segundo dados do Eurostat, que são públicos e notórios, em 2020 Portugal reciclou apenas 32% dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, portanto está abaixo da média da União Europeia e longe dos objetivos assumidos. E Portugal não faz boa figura nesta fileira, ao contrário de outras áreas da política ambiental e energética onde faz boa figura. Só para dar um exemplo, Portugal ainda no ano passado passou a ocupar a 6ª posição no Índice Internacional de Gestão de Plásticos, portanto nem tudo é mau. E também, já agora, numa perspectiva mais retrospectiva, também não ignoremos que as emissões de CO2 decorrentes da gestão dos resíduos diminuíram 42% nos últimos 25 anos. Mas, não obstante, nestes 2 últimos anos terem sido feitas algumas modificações legislativas que ainda não estão refletidas no cenário disponível, é importante acompanhar a aplicação destas medidas e das ações a nível da legislação nacional e, para isso, afigura-se, obviamente, imprescindível ouvir os agentes, os protagonistas e, neste caso, as associações que estão no terreno, ouvir o seu diagnóstico, as suas críticas também e as suas propostas, e é esse, no fundo, o fundamento do requerimento do PS para ouvi-los. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Lange. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, também para uma apresentação até 3 minutos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar e agradecer a vinda a esta comissão da EPSA e da APOGER. O requerimento que o PSD apresentou complementa o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, procurando, no fundo, trazer uma perspectiva mais vasta e mais abrangente sobre o incumprimento de metas no fluxo dos RS. Segundo o Eurostat, Portugal atingiu em 2020 uma taxa de reciclagem inferior a 24 países da União, 32%, quando a média foi de 45%. O desempenho alcançado neste fluxo é preocupante há já vários anos e em 2021 o Grupo Parlamentar do PSD requereu a audição de um conjunto de entidades nesta comissão, onde esteve incluído também a EPSA e a APOGER, e perante o diagnóstico preocupante que saiu daqui, o Sr. Ministro do Ambiente comprometeu-se a tomar medidas para melhorar a situação. Mas a verdade é que passaram quase 2 anos e nada de substancial se alterou. As metas continuam a ser uma miragem e o desempenho está, de facto, muito aquém do exigível. Portanto, faz sentido fazer um ponto de situação agora e definir definitivamente o que é que devemos fazer para reverter esta situação, ouvindo os diferentes agentes que operam neste setor. Sabemos da importância do setor empresarial e industrial ligado ao ambiente, que o setor empresarial e industrial ligado ao ambiente tem ao nível do emprego e da riqueza produzida no país, pelo que importa, de facto, também conhecer a sua posição sobre os desempenhos insuficientes a que assistimos, bem como ouvir as suas propostas para um melhor funcionamento deste fluxo específico de tanto valor, para podermos implementar no nosso país uma verdadeira economia circular. E, Sr. Presidente, poupo metade do meu tempo para poder depois usufruir dele já nas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e grande arrojo de pedir a esta Comissão um regime de compensações, mas logo veremos, em função também do andamento da manhã. Sendo assim, dava agora a palavra às representantes da APOGER, em primeiro lugar, a doutora Carla Santos, Presidente da Direção, que está acompanhada pela doutora Isilda Guerreiro, e tem a palavra para uma intervenção até 10 minutos. Tem a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão e em sua pessoa todos os representantes nesta sala. Obrigado pelo convite que nos fizeram. Eu tenho experiência na área da gestão de resíduos há cerca de 20 anos e estou na direção da APOGER desde maio do ano passado. O que eu posso reportar a vós, pela minha experiência que eu tenho também com os operadores de gestão de resíduos, é que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, que denominamos os RES, são provenientes da maioria de particulares. Se nós pensarmos nas empresas, a origem dos RES provenientes das empresas, com toda a certeza, as empresas entregam os seus resíduos a operadores de gestão de resíduos licenciados, quer estes sejam públicos ou privados. Qual é o nosso problema? É a situação dos particulares. Se calhar compram um telemóvel e não vão entregar o telemóvel antigo. Se calhar até têm 3 ou 4 telemóveis em casa, não é? Não acontece com as máquinas de lavar, evidentemente, que não têm espaço, mas penso que o problema que nós temos aqui é a origem dos RES nos particulares. Se nós formos falar na situação dos particulares, peço desculpa, e ao consultar a legislação, o que é que pretende a legislação? Que os resíduos provenientes dos particulares sejam encaminhados para sistemas municipalizados, multimunicipalizados ou então por empresas concessionadas por estes. Os operadores de gestão de resíduos privados, que são os operadores que eu apoio, estão fora desta alçada, deste encaminhamento, porque existe um diploma de 1997 em que refere que a gestão dos resíduos e da água é feita pelos sistemas municipalizados. Eu acho que para nós conseguirmos chegar a algum objetivo, eu não trouxe aqui quaisquer dados, acho que nós para chegarmos a algum objetivo temos que unir esforços, ou seja, independentemente da origem do resíduo, temos que unir esforços para os operadores do setor privado e os operadores do setor público poderem então se unir e atingir alguma percentagem mais positiva. O que é que nós temos que fazer também? Mudar consciências, não é?
Eu fiz um cursinho há pouco tempo, onde eu tentei ver se conseguia consciencializar o grupo do meu curso. E o que é que eu verifiquei? Não existe, a população em geral não tem de todo a noção do impacto em termos das alterações climáticas. Não tem. Aquelas publicidades que nós fazemos, as propagandas que nós fazemos, têm que ser propagandas-choque. Porque nós, e peço desculpa pelo termo, mas nós apresentamos propagandas enfadonhas. As pessoas olham e já estão a mudar de canal. Nós temos que ter aquelas propagandas de choque em que a pessoa consiga cativar a pessoa. O que é que se está a passar, não é? Para nós ver se conseguimos chegar ao cidadão o impacto da sua atitude. Não têm consciência nenhuma, não têm noção do que é que pode acontecer daqui a 10 anos, não têm noção de nada. Vivem a sua vida na tranquilidade, com maior conforto, sem terem consciência daquilo que nós estamos a fazer ao nosso planeta. Pronto, penso que terminei por agora. Obrigado. Obrigada. Sendo assim, e agradecendo também o facto de ter sido a curta a apresentação, dava agora a palavra à EPSA também, para uma apresentação até 10 minutos. Tem palavra. Muito obrigado. Eu vou tentar, de facto, cumprir os meus 10 minutos, com toda a certeza com a apresentação. Antes de mais, obviamente, queria agradecer esta oportunidade ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados, que convidaram a EPSA, portanto, a estar aqui presente neste problema que é recorrente. É um problema grave do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sociedade. Portanto, todos somos poucos para unir esforços para resolver este problema. Portanto, nós, a EPSA, enfim, temos feito muitas ações nesta área, queremos estar sempre do lado da solução e, portanto, podem contar sempre connosco para todas as ações que acharem pertinentes, nomeadamente a nível das novas iniciativas legislativas que estão em curso. Eu nem sei se todos saberão, mas, por exemplo, ainda ontem saiu a consulta pública da revisão da Diretiva Europeia, portanto, é um assunto que está ao mais alto nível internacional, digamos, na agenda. Vamos ter a revisão do NIL-EX para muito breve, portanto, enfim, acho que é a altura de mudar o paradigma deste problema grave que todos conhecemos. Portanto, eu vou fazer recurso a esta apresentação, que depois, obviamente, será disponibilizada e teremos também muito gosto em enviar o documento que, digamos, dê origem a esta apresentação, que é um documento mais extenso, mais enfim, formatado. Não é? Bom, estes slides vou passar um bocadinho a correr, porque o Sr. Deputado já fez o favor, digamos, de facilitar, digamos, a vida. Infelizmente, temos uma situação muito complexa a nível da circularidade. Nós estamos, enfim, no quarto pior desempenho da União Europeia, portanto, a nível da circularidade, a média anda nos 11,7%, enquanto Portugal está em 2,5%, só estamos a aproveitar 2,5% de material reciclado para produzir novos materiais, isto a nível geral, não estou a falar só a nível de equipamentos elétricos e eletrónicos, portanto, isto é o panorama global, quer dizer, não é só nesta fileira que temos problemas, mas, então, passando a esta fileira em particular, dados um pouco mundiais, para estarmos todos sensibilizados para o problema que é transversal. Enfim, eu quando andei a recolher destes elementos fiquei, enfim, espantado que, a nível mundial, estamos a falar de mais de 60 milhões de toneladas por ano. É algo impressionante, cerca de 8 quilos por pessoa, num, digamos, exponencial crescente, porque, como todos sabemos, agora é tudo eletrónico. A nível das quantidades de REs colocados e, portanto, reciclados, recolhidos, como já foi referido, Portugal está, enfim, está a cerca de metade da Europa, mas os dados, mesmo assim, não são fidedignos, portanto, eu diria que, na prática, estamos pior ainda. Este foi, digamos, a informação que o Eurostat, portanto, nos, enfim, disponibilizou no final do ano. Portugal, a nível de REs, é o país com pior desempenho, portanto, enfim, é algo que nos tem que preocupar a todos e que temos que dar a volta muito rapidamente. De facto, isto é, digamos, uma medalha, entre aspas, muito, enfim, muito preocupante. Aliás, fomos os poucos países que, digamos, regredimos a nível de quantidade de recolha e depois da consequente, digamos, recuperação e reciclagem destes equipamentos. Os dados deste slide são extremamente relevantes porque são muito recentes, foram disponibilizados pela CAGER. Preocupa-nos, digamos, que cada vez estamos pior. Eu vou-me centrar nos últimos dados, os dados de 21. O mercado, portanto, enfim, entrou no mercado 230 mil toneladas. A estimativa, digamos, que seria para recolher, estamos a falar de recolha, seria da ordem dos 42 mil toneladas. Portanto, logo aí a estimativa, digamos, das entidades gestoras, eu diria que é muito pouco ambiciosa, muito aquém das metas. Portanto, e o real, de acordo com a informação da CAGER, foram 29 mil toneladas.
portanto, um valor, se vimos ali naquele quadro, a meta de 65%, que é que estamos obrigados desde 2019, seriam 140 mil toneladas, o real foram 29 mil toneladas, o que quer dizer que estamos, digamos, com 13% do colocado, o que quer dizer que estamos a 20% da meta que estamos obrigados. Portanto, enfim, eu acho que estes dados são os mais objetivos e que nos traduzem mais preocupação. Passando agora, eu não sei se consegue ler, está um bocadinho longe, mas pronto, eu vou tentar referir. Portanto, há aqui um conjunto de pontos que nós identificamos como causadores e que devem ser, digamos, corrigidos. Entendemos, como ponto número 1, que duas das entidades gestoras constituíram empresas, digamos, em concorrência direta com os OGRs, que felizmente o Unilex veio, digamos, obrigar a extinguir em 6 meses após a sua publicação, mas um facto é que não sabemos, pelo menos nós não temos conhecimento, digamos, do fluxo financeiro que tinha sido transferido para essas entidades, digamos, cerca de 12 milhões de euros, onde é que está, portanto, enfim, será, digamos, diria, obrigatório fazer uma auditoria financeira para ver, digamos, porque para todos os efeitos são 12 milhões de ecovalores, são 12 milhões que os portugueses pagaram, não é? O segundo aspecto que gostaria de referir tem a ver com as auditorias do EGAMAOT, que obviamente consideramos que de maior credibilidade e respeito. Houve auditorias em 17, houve auditorias em 19, auditoria em 22. Os problemas são recorrentes, mas as preocupações, enfim, as exigências, entre aspas, digamos assim, do EGAMAOT para cumprimento de um determinado conjunto de situações, tanto como sabemos, ainda não tiveram seguimento, portanto, também parece-nos que será imprescindível, digamos, dar conta efetiva, até porque houve, digamos, o despacho do Sr. Ministro, que homologou o relatório. Não? O terceiro aspecto que eu gostaria de referir, que também é preocupante, as entidades gestoras lançam concursos públicos para o tratamento, para os OGRs, mas sem estarem obrigadas, aparentemente, pelo menos assim que o têm feito, portanto, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos. Parece-nos estranho, não podemos concordar com uma entidade que é financiada por dinheiros dos cidadãos, em geral, eu não lhe quero chamar impostos porque não são impostos, mas últimas são ecotaxas, é dinheiro dos cidadãos, possa fazer concursos à margem dos contratos públicos. Portanto, a nossa proposta é muito clara, e estamos a fazer esforços nesse sentido, até, digamos, em Bruxelas, que deve haver o concurso, mas ao abrigo, digamos, da transparência, da concorrência e, preferencialmente, digamos, de acordo com o Código dos Contratos Públicos. Outro aspecto também que é relevante é que entendemos que os critérios, nomeadamente os ambientais, que foram publicados pela EAP em 2021, não estão a ser todos cumpridos, digamos, nas exigências dos concursos. Obviamente que o critério ambiental de tratamento de determinadas frações é aquilo que é mais relevante do ponto de vista financeiro desses concursos. Portanto, o SIGRE não tem estado a funcionar, em geral. Não se reconhece fidelidade aos valores que vêm, muitas vezes, em diferentes relatórios. Portanto, há divergências claras, digamos, de valores. É preciso, eu diria, enfim, a nossa proposta é uma auditoria independente para termos todos números, digamos, fidedignos, números concretos e a trabalhar daí para a frente. Outra situação que é do mais alta importância, que é a fração crítica. Entendemos que, em geral, as frações críticas, que é aquilo que é poluente, aquilo que são os pobres, aquilo que é extremamente perigoso para a saúde humana e para o ambiente, não está a ter o adequado tratamento em geral. Portanto, os operadores portugueses que têm capacidade para tratar estas frações críticas não estão a receber os materiais. Portanto, eles não estão a ser tratados. Portanto, é tão simples quanto isto. Portanto, isto é a parte talvez mais preocupante dos restos. Outro aspecto que também nos preocupa é a própria exportação, digamos, generalizada dos resíduos. Há uma pequena recolha e em algumas, enfim, das unidades, sejam LCDs, sejam frigoríficos, seja o que for, portanto, uma parte significativa está a ser exportada e posso, por exemplo, dizer que é ainda mais preocupante, por exemplo, a única empresa portuguesa, a Ambicare, que faz tratamento efetivo de lâmpadas, vai fechar porque não tem algum tempo, digamos, quantidades suficientes para elaborar. Portanto, vamos ficar em Portugal sem um único OGR que possa fazer, daí sim, vamos ter agora obrigatoriamente que fazer, portanto, exportação a 100%. Em Espanha, onde está a haver grande parte dessa exportação, também para outros países, não temos evidências que as frações críticas estejam a ser tratadas. Portanto, enfim, isto é um problema, enfim, complicado. Entendemos que
A certificação da EAPA não deve ser só pelo encaminhamento, mas tem que haver algo de concreto que justifique, que prove o tratamento das funções críticas. E, enfim, na prática, o ecovalor pago pelos portugueses está aí para o estrangeiro e, como já disse o Sr. Deputado, digamos, estamos a ficar com materiais raros cada vez menos, são materiais raros, mas que, enfim, que se retiram dos equipamentos elétricos que estão, digamos, noutros países. Eu tenho que acelerar, que eu não sei como está o meu tempo. 9 minutos. E, de facto, o tempo passa no instante. Nós estamos a iniciar, já estamos em prorrogação de licenças, temos um novo enfim, plano de cadernos de encargos para licenças, portanto, será, eu diria que é a grande oportunidade para melhorar, portanto, esta fileira. Se não aproveitarmos agora, dificilmente, enfim, vamos estar mais de 10 anos, se calhar, a marcar passo. A Comissão de Acompanhamento foi criada em 2019, nunca reuniu, passou para a CAGER, nunca reuniu, estamos em 2023. Portanto, é fundamental haver reuniões dos stakeholders trimestralmente para podermos, digamos, trabalhar. Enfim, por último, ou quase por último, os ecovalores é outro aspecto extremamente relevante. Há uma grande, digamos, mescla de informação relativamente aos ecovalores, mas uma coisa é relevante. Os ecovalores não são suficientes para, digamos, a fileira funcionar em pleno. Portanto, é necessário ajustar os ecovalores às necessidades de tratamento, de recolha, para, efetivamente, termos, digamos, uma fileira completamente equilibrada. Este é fundamental, porque, digamos, neste momento, a entidade gestora tem mais interesse em não fazer, porque a TGR que paga é muito inferior ao valor que tem que pagar a um OGR para tratar. Portanto, não compensa tratar. Portanto, este é um aspecto, talvez, dos mais relevantes para ter em consideração no futuro próximo. E para terminar? E para terminar mesmo, portanto, é este último slide. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, é dizer que a EPSA está cá para contribuir. Temos feito imensas, digamos, desde a Presidência da República, enfim, não vou agora elencar, que são muitos, mas queremos estar sempre do lado da solução e agradecemos que nos convoquem, que nos peçam estudos, tudo que acharem que é interessante, que a gente pode contribuir, estamos cá para isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Engenheiro Eduardo Marques, Presidente da Direção da EPSA, que se faz acompanhar pela doutora Maria Teresa Goulão. Sr. Engenheiro, eu ia convidá-lo, se não terminou completamente a sua apresentação, que depois na resposta certamente poderá complementar e, se for necessário voltar à apresentação, certamente terá essa oportunidade, mas eu sei que estava no último slide. Queria dar a palavra então agora ao Sr. Deputado Rui Lage para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pelas vossas apresentações. Eu começaria por colocar aqui um tema que é o da fiabilidade dos dados que temos disponíveis. Nós temos ouvido algumas opiniões de que o tratamento dos dados ainda está longe de seguir critérios uniformes em toda a União Europeia. E, no fundo, a ideia de que cada país reporta de acordo com diretrizes internas, muitos reportam os aparelhos que foram entregues para reciclagem, mas não verdadeiramente aqueles que foram reciclados e aqueles resíduos que foram valorizados, e a acreditar em alguns protagonistas do setor, Portugal reporta de forma rigorosa e de forma criteriosa não só o que é entregue para reciclagem, mas aquilo que é efetivamente reciclado. E eu queria perceber se partilham desta perspectiva, ou se acham que a qualidade dos dados reportados pode melhorar de alguma forma. Depois, dizer que os resíduos eletrónicos estão a crescer, em média, perto de 5% ao ano, portanto, há um aumento exponencial do consumo dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Esse consumo foi agravado no período da pandemia, como é sabido, e o crescimento destes aparelhos acontece um pouco por todo o mundo. As perspectivas pioram drasticamente com a aproximação da tecnologia 5G, que vai tornar obsoletos uma série de milhões de equipamentos e, portanto, gostava de saber também, na vossa perspectiva, como é que antecipam o impacto da tecnologia 5G, também a nível da resposta europeia e a nível das próprias modificações legislativas que estão em curso na União. Depois, também falar de um tema que é importante, é que nós não podemos perder de vista que uma das formas de enfrentar o problema e reduzir o impacto destes resíduos é a montante, a nível do desperdício e do número de aparelhos de que os consumidores se desfazem, porque é evidente que se desfizerem de menos aparelhos, vão retirar pressão sobre as entidades gestoras. A União Europeia também está a preparar uma iniciativa legislativa nesta área do direito à reparação, no fundo para desmotivar o descarte e o desperdício
e motivar a reparação, prolongando também o ciclo de vida do aparelho. Gostava de saber também a vossa perspectiva sobre esta iniciativa e também, indo ao encontro daquilo que já foi aqui dito, saber como é que se pode melhorar o tema da pedagogia e da comunicação, sendo que aqui é uma questão, digamos, cultural, é talvez aquela que está menos dependente da atuação dos poderes públicos, porque a pedagogia também tem os seus limites, mas como é que se pode melhorar esta área, sendo que as entidades gestoras também têm responsabilidades a este nível. E, portanto, há aqui várias dimensões. Há uma dimensão legislativa, uma dimensão operacional, uma dimensão económica e uma dimensão cultural. E há o problema, que também já aqui foi referido, da economia informal. E como é que medidas é que, a vosso entender, podemos adotar para combater a economia informal, sendo que isso passará, obviamente, por criar um mercado atrativo para a reciclagem e que desmotive a economia informal, e aqui certamente que os privados terão um papel muito importante. Depois queria apenas dizer que, em uma nota final, que o atual Secretário de Estado do Ambiente conhece bem o setor, isto tem uma noção correta daquilo que tem que ser melhorado no sistema de gestão dos resíduos elétricos e eletrónicos e no próprio regime das entidades gestoras, de maneira que estas, no fundo, cumpram com as exigências no que diz respeito às metas das recolhas, mas também no capítulo da integridade e da transparência dos procedimentos concursais e na própria monitorização do trabalho das entidades gestoras. Como é sabido, está em preparação uma nova lei dos fluxos específicos, que vai dar um novo impulso a esta fileira, assim acreditamos. Estão também em processo de revisão as licenças das entidades gestoras. Haverá, a partir de janeiro de 2024, salvo erro, uma nova geração de licenças. E está-se também a trabalhar na atualização e na revalorização do ecovalor, que é um tema que já aqui foi trazido. E numa nota mesmo final, para fechar, eu diria que, no fundo, do que Portugal precisa neste momento é de um desígnio com energia e com o ímpeto do que foi o PERSU na altura da sua criação em 1997. Se bem se lembram, o PERSU foi criado por iniciativa de um governo do PS. Nessa altura, o governo deu a si próprio o objetivo de erradicar todas as lixeiras existentes a céu aberto em Portugal, que eram uma realidade que envergonhava o país, até ao final de 2000. Na verdade, não foi cumprido esse objetivo até ao final de 2000, mas foi cumprido pouco depois, em 2021, e, portanto, se no espaço de 3 ou 4 anos Portugal foi capaz de acabar com as lixeiras, eu penso que, com a mobilização de todos os protagonistas, nós também conseguiremos vencer este desafio. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvindo aqui a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, não posso deixar de comentar que estamos precisamente a aguardar pelo PERSU há algum tempo, não desde 97, mas já há bastante tempo, e que seria bom ter aqui um impulso do Partido Socialista no Parlamento para podermos ter o novo PERSU em mãos quanto antes. Relativamente à exposição que nos foi feita, eu gostaria de começar precisamente por agradecer e por iniciar o conjunto de questões que tenho para vos fazer, começando precisamente pelas questões que estão ligadas aos estrangulamentos à atividade dos OGRs que se afiguram prejudiciais ao desempenho do fluxo. Em 2021, a Zero acusou as entidades gestoras de não estarem a aproveitar a totalidade dos RS recolhidos seletivamente pelos operadores de gestão de resíduos. Segundo a Zero, também havia pagamentos em falta por parte das entidades gestoras, o que tinha como consequência a redução dos resíduos recolhidos. De acordo com os números que então divulgaram, entre 800 a 1.500 toneladas anuais foram rejeitadas entre 2018 e 2020. Atualmente, a recolha de RS pelas entidades gestoras tem origem quase na sua exclusividade nas suas redes próprias, contudo a lei permite um incremento substancial da opção de recolha por OGRs, sem prejuízo da utilização dessa rede própria. Na vossa opinião, perguntava se haveria um maior benefício para a eficácia do sistema se houvesse um maior recurso aos OGRs, se isso teria uma consequência visível nas quantidades efetivamente recolhidas, em que dimensão é que isso ocorreria e, na vossa opinião, porque é que tal não ocorre atualmente. Por outro lado, têm existido problemas nos concursos, conflituosidade e litigância, que acaba por ter um impacto negativo no desempenho de todos os intervenientes. O que é que, no vosso entender,
é necessário para minimizar estas situações, se são necessárias regras mais claras ou o que é de facto necessário para ultrapassar estas dificuldades. Registamos nas vossas intervenções também os alertas relativos aos estrangulamentos no setor e ao facto das entidades gestoras poderem ter, na vossa opinião, uma posição excessivamente dominante, limitadora da concorrência e da competitividade do próprio setor da reciclagem, para além dos aspectos que invocaram, estando em ponderação esta revisão do Unilex, o que é que, na vossa opinião, pode ser feito para garantir um melhor funcionamento do setor? Esta semana foram anunciados valores de recolha de RS do Eletron referentes a 2022, onde se destaca uma subida de 40% face ao ano anterior. Este aumento, segundo a entidade gestora, é explicado com uma nova política de incentivos à atividade de recolha e reciclagem desenvolvida de forma autónoma pelos operadores de gestão de resíduos. No vosso entender, este é um sinal de mudança do histórico que aqui foi descrito e de reconhecimento da importância dos OGRs. Que comentários vos merecem estes dados agora divulgados? Outro tema que também já aqui foi falado foi o tema da exportação de RS. De acordo com os dados de 2020 reportados pela APA, 1.362 toneladas foram tratadas fora de Portugal. São várias as questões levantadas acerca dos RS que são encaminhados para a Espanha, sendo questionadas quer a competitividade dos custos de tratamento ali praticados, quer as exigências legais que ali vigoram. Na vossa opinião, quais são as razões que justificam o recurso a tratamento em Espanha? Se é apenas uma questão de preço? Qual a razão dos preços praticados pelos OGRs portugueses não serem tidos como competitivos nestas situações? Nestes processos transfronteiriços, na verdade, estão igualmente acauteladas as exigências ambientais, nomeadamente no que diz respeito ao tratamento das frações críticas que aqui falaram, ou há diferenças para o tratamento que teria de ser assegurado caso esse tratamento fosse feito em território nacional? Está, na vossa opinião, também absolutamente assegurada a contabilização destes RS nas metas de recolha e tratamentos nacionais, ou apesar das normativas e fiscalizações, há risco de não ser assim? Conseguem quantificar quais os impactos dos movimentos transfronteiriços de resíduos sobre a indústria recicladora nacional e sobre os empregos que assegura? São estes impactos consideráveis ou, no todo envolvido, é algo de dimensão pouco expressiva? Também queríamos que aprofundassem a análise, a ação da APA e da CAGER. Preocupa-nos que estas instituições, cujo papel de supervisão e indução de regras de operação é absolutamente determinante, tenham reiteradamente fracassado no que diz respeito ao setor dos resíduos. Que lacunas têm sentido na ação e intervenção destas instituições? Em que medida a sua ineficácia afeta o desempenho do setor naquelas que são as vossas competências? Que mudanças devem ser instituídas para reformar estas instituições e capacitar a sua ação? E no que diz respeito ao IGAMAOT, como avaliam o desempenho desta estrutura e em que medida entendem como eficaz a sua ação nos últimos anos? O Governo apontou como pacote todas as soluções. E para terminar, Sr. Deputado. Vou já terminar, Sr. Presidente. Como pacote de todas as soluções, o plano de ação para os RS que iria prever várias medidas para a resolução dos problemas existentes. Foi até constituído um grupo de trabalho para esse efeito. Conhecem os resultados da aplicação deste plano de ação para os RS? Foram envolvidos em alguma parte deste processo? O que é que foi concretizado até à data? Acreditam neste plano como um instrumento consistente para a resolução dos problemas que observam no setor? Ou estamos perante mais uma sucessão de anúncios sem consequência? E, por fim, gostaríamos de saber, obviamente, como classificam o desempenho da política pública de resíduos e a ação governativa ao longo dos últimos anos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a APOGER e a EPSA, agradecendo as exposições iniciais, que já foram tão claras. Esta intervenção agora será mais no sentido de dar uma oportunidade de clarificar ainda mais aqueles que são os vossos posicionamentos, também já públicos. O primeiro comentário que fazíamos é que, de facto, e como expuseram também, estamos em contraciclo. Consumimos cada vez mais, mas temos cada vez menos capacidade de reciclar e de reutilizar
aquilo que consumimos. Portanto, como também já foi aqui mencionado, ontem fomos notificados, através dos órgãos de comunicação social, de que os resíduos recolhidos teriam aumentado 40% numa entidade gestora em particular. De facto, têm percepção desse aumento. Os dados que nos apresentaram aqui de 2020, 2019, 2020 e 2021 não mostram esse aumento e, de facto, como também já foi aqui questionado, é fruto de uma política que é responsabilidade mais dos operadores do que do poder político, vamos dizer assim. Portanto, o que é que falta fazer por parte do poder político para contribuir para mudar, de facto, este paradigma? E depois, porque ainda falamos de dados e porque também fizeram menção a esta questão, gostaríamos de perguntar relativamente à fiabilidade dos dados, o que é que pode ser feito. Portanto, temos um sistema de autorregulação em que as entidades e os operadores reportam aquilo que têm vindo a trabalhar e depois a APA e as entidades gestoras assumem como correta a informação que é viabilizada e nós estamos a colocar em causa essa informação. Aquilo que questionamos mencionaram como uma das medidas para de facto termos dados mais concretos e credíveis, pudesse ser uma auditoria. Além desta sugestão que deixaram, tem mais alguma sugestão que pudesse contribuir no sentido de termos dados cada vez mais credíveis para sabermos de que forma é que podemos atuar concretamente nesta matéria? Depois, também, ao ler entrevistas e trabalhos por parte dos operadores de RS, sabemos que, de facto, os materiais estão a ter ciclos de vida cada vez mais curtos, o que vai um pouco em contraciclo do desejo europeu, da União Europeia, neste caso, de prolongar o ciclo de vida dos equipamentos. O que é que pode ser feito para, de facto, conseguirmos prolongar este ciclo de vida, uma vez que também tem muito que ver com a qualidade dos materiais e com a capacidade que temos de transformar esses materiais. Depois, não poderia deixar de vos questionar, ao acompanhar as declarações da AEPSA, no vosso site, manifestam de facto que a indústria nacional de reciclagem no geral, mas podemos transpor aqui para a questão dos resíduos, estão a enfrentar enormes desafios e expuseram alguns desses desafios, mas, portanto, atualmente não tem sido sustentável a vossa atividade e, portanto, de facto, há fileiras que estão a ser fechadas, há operadores que estão estagnados, que estão até a descontinuar as suas atividades. Gostávamos de saber se nos poderiam partilhar dados concretos sobre esta matéria. E o que é que pode ser feito, uma vez que, reforço o comentário inicial que foi realizado, não faz sentido dizermos que não há resíduos, porque efetivamente os resíduos existem e existem cada vez mais. Falaram também na questão da prevenção, nas campanhas de incentivo, e de facto há um estudo de 2020 que diz que cerca de 1/3 dos portugueses não sabem para onde devem encaminhar os seus equipamentos elétricos. No entanto, achamos que é preciso atuar também a montante e no próprio momento em que o consumidor adquire um equipamento e que sabe à partida a durabilidade desse equipamento e a capacidade ou não do equipamento ser reutilizado ou não. E o Chega apresentou um projeto de defesa do direito do consumidor para que os rótulos dos equipamentos pudessem ter logo à partida essa informação. A proposta foi chumbada, mas gostávamos de saber se acham que isto de facto pode contribuir para combater de facto também algum desperdício. E depois, mesmo para concluir, volto à questão da crise de matérias-primas, que certamente também devem vivenciar. É possível virmos a alcançar uma soberania de materiais, isto num cenário em que estamos altamente dependentes, por exemplo, da China, que é a principal produtora de terras raras. Estamos também aqui notificado por vós, e mesmo para concluir, que exportamos muitos dos nossos resíduos para a Espanha, o que de facto debilita a nossa capacidade de reciclarmos estes equipamentos. Portanto, gostava de saber se acreditam que alguma vez se conseguiremos atingir esta soberania e que metas são necessárias para isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria dar agora a palavra, então, à POGER primeiro, para uma apresentação, para uma resposta coletiva a todos os grupos parlamentares e depois à EPSA. Doutora Carla Santos, tenha a palavra. Obrigada. Em relação à estatística da gestão de resíduos, os resíduos, os RES, quando entram numa unidade, entram com um determinado código que identifica-os, que tem essa proveniência.
O que é que acontece quando eles estão na unidade? Ou seja, podem ser desmantelados, viram componentes, não é? E o restante material até pode ser encaminhado como ferro e não ter a classificação. O problema aqui é que a situação que eu falei há pouco dos particulares, se nós formos falar aqui no problema real que se está a passar, muitos particulares não vão entregar os seus resíduos aos sistemas municipais. Eles entregam os seus resíduos aos operadores de gestão de resíduos privados e muitas vezes não entregam com o código LER certo. Eu estou a ser direta naquilo que eu estou a dizer, porquê? Porque existe, a legislação diz que os particulares têm que entregar nos sistemas municipalizados. Os particulares, ao entregarem nos operadores de gestão de resíduos privados, eles recebem uma contrapartida financeira pela entrega do resíduo, que não recebem nos sistemas municipalizados. Daquilo que eu tenho verificado, os RES podem dar entrada nas unidades com um código LER diferente do código que pode servir para estatística. E aqui existir já uma diferença nas estimativas que fazemos. Em termos de... Eu, em relação à legislação, pronto, é uma das coisas que eu discordo na legislação, é efetivamente a situação de nós não juntarmos esforços. Os particulares, os operadores de gestão de resíduos privados e os operadores de gestão de resíduos municipais, nós devíamos juntar esforços. Eu não entendo se os operadores de gestão de resíduos privados indicam as entradas que têm, indicam quem lhes fornece os resíduos, nomeadamente as contrapartidas financeiras que esses fornecedores têm, os particulares, por exemplo. Eu não percebo porque é que nós não estamos aqui a unir esforços. Ou seja, estamos a encaminhar, ou queremos encaminhar os resíduos todos para o sistema, provenientes dos particulares para os sistemas municipais, quando os sistemas municipais, e nós sabemos, ainda não estão preparados para receberem todos os tipos de resíduos. Os sistemas municipalizados para papel, cartão, plástico, as embalagens de metal, as latinhas, estão preparados, apesar de terem ainda algumas adaptações. Para os restantes resíduos, os sistemas municipalizados não estão. Eu acho que aqui nós devíamos de tentar ver se conseguimos fazer uma alteração a este procedimento de encaminharmos os resíduos para só os sistemas municipalizados, por parte dos particulares. Em relação à situação da pedagogia, foi o que eu referi há bocado, e é certo o que eu estou a dizer. A maior parte da população não tem motivação, não sabe. Até pode dizer, nós devemos fazer isto, terem a noção que os equipamentos, os resíduos deverão ser reciclados, mas não sabem, inclusive não sabem para onde encaminhar, não sabem o que fazer. E nós devemos apostar nessa informação à população, mas não é com aqueles sistemas em que eles desligam a televisão porque não consideram que seja apelativo. Nós temos que, primeiro, a parte financeira, para o particular participar, acho que é muito importante. Nem que seja aqueles projetos em que eles colocam um telemóvel num determinado contentor recipiente e que vão receber moedinhas, nem que seja a comidinha para o cão, ou nem que seja qualquer coisa, uma coisa que tem que os motivar. Tem que haver uma motivação para eles... Não, nós vamos fazer porque nós vamos tirar vantagem sobre isto, não é? Porque senão não acontece. Em relação às entidades gestoras, eu visito os meus operadores, gosto de conhecê-los, e qual é o feedback que eu tenho em relação às entidades gestoras? Precisam de ter um acompanhamento mais próximo dos operadores. Se eu comparar com outras entidades gestoras, nomeadamente os veículos em fim de vida, eu vejo essa diferença.
Parece que as entidades gestoras dos veículos em fim de vida está mais presente e as entidades gestoras dos RES estão menos presentes. Existe menos um acompanhamento mais próximo do operador. A Valorcar, que é a entidade gestora dos veículos em fim de vida, já tem mais tempo do que as outras entidades gestoras, já teve mais tempo também para se adaptar, mas penso que falta isso nas entidades gestoras, um acompanhamento. Devem fazer isto desta forma, devem proceder desta forma, fazer a separação, o desmantelamento dos materiais desta forma. E que não, daquilo que me transmitem não está a existir. Em relação à exportação dos resíduos para a Espanha, porquê que muitas vezes os resíduos vão para a Espanha? Porque é mais fácil. A legislação europeia, Portugal está muito apertado e Espanha, a vizinha Espanha, é mais fácil nós encaminharmos para lá, para a vizinha Espanha. As regras não são as mesmas e torna-se mais fácil nós encaminharmos para lá. Por isso é que por isso é que vão muitos resíduos vão para a Espanha. Em relação às ações da CAGER, APA, CAGER e Gamaot, eu penso que a APA, isto é uma opinião muito pessoal, primeiro é uma entidade muito difícil de contactar. É uma entidade extremamente difícil de contactar. Depois eu já vi situações em que os técnicos, não sei se pela rotatividade dos técnicos, por vezes a informação que transmitem está um pouco debilitada. E eu já tive que corrigir técnicos ao telefone porque não me estavam a transmitir a informação correta. Em relação à CAGER, da qual já fiz parte há uns anos, penso que seja uma mais-valia, não sei como... Penso que seja encontrarem-se para conseguirem então definir estratégias, mas que a APA também os ouçam, não é? São um grupo de trabalho e muitas vezes o que eu senti quando pertenci é que por vezes os restantes elementos não eram ouvidos, as CCDRs. Acho que falta um bocadinho aqui de nós termos experiência de campo. E as CCDRs podem representar essa experiência de campo através dos técnicos que trabalham no campo. Em relação à Gamaot, considero que a Gamaot realiza um bom trabalho. É uma entidade inspectiva, ou seja, não vai lá para dar informação aos operadores, vai lá para... Vocês têm, não têm, então terão que ser autuados. Não sei porque existem outras entidades que deveriam de fazer esse papel, não sei se deveriam ter esse papel de informar antes de autuar, mas poderiam ser, em certos aspectos, às vezes mais esclarecedores. A legislação é muita em termos ambientais. Os operadores de gestão de resíduos, quer estes sejam então municipais ou públicos ou privados, peço desculpa, têm que cumprir muita legislação. Cada resíduo tem características próprias de armazenagem e depois nós não estamos só a falar na área ambiental, temos também a área de higiene e segurança, temos uma série, os operadores têm que cumprir com muitas regras, muitos normativos legais. E penso que as entidades, em vez de direcionarem-se logo para autuarem, se calhar incluindo a Gamaot, deveriam de fazer, informar, não é? Se vocês fizessem isto desta forma, aconselhar, se vocês fizessem isto daquela forma, se calhar nós conseguiríamos evoluir muito mais do que estarmos a penalizar e dizermos diretamente, vocês aqui erraram e estão aqui penalizados. Não, se calhar motivávamos mais se dessemos informação, formação, que é uma coisa que está a faltar também, é a formação. Temos muita legislação, temos muita coisa para cumprir, mas e depois não explicamos. Olha, vocês, se calhar não temos esse dever de explicar. Os operadores terão que contratar entidades externas para interpretarem aquilo que o Estado quer que cumpram. Não sei, se calhar nós teríamos esse dever de informar.
e não será com quatro formações da APA anuais, uma em cada região ou 5 que sejam, mas uma proximidade maior, para nós termos maiores resultados. Ou seja, as entidades inspectivas, como a IGAMA-OT, ou a própria CCDR, ou a própria GNR, pelo menos numa fase poderiam, e as entidades gestoras também, não é, que têm esse papel, claro que sim, mas numa primeira fase as entidades inspectivas poderiam então fornecer essa formação ao operador. Não impormos só, porque ninguém pode alegar desconhecimento pela lei, não impormos só, mas apoiá-los para que nós consigamos, em conjunto, mais uma vez, atingir objetivos. Porque é muito fácil tudo o que está no papel, mas nós não estamos a conseguir cumprir. Há anos que nós estamos assim, não estamos a conseguir cumprir. Então, se calhar, temos mesmo que mudar metodologias, não é? Pronto. Em relação a prolongar o ciclo de vida dos equipamentos, bom, aí existem os produtores, não é, dos equipamentos que alguns já estão a ser penalizados e que, efetivamente, também nós não... Eu penso que aqui nós pouco temos a fazer. Não depende também só aqui a nível do nosso Estado, aí penso que nós pouco temos a fazer, ou seja, eu focava mais na sensibilização, verificarem o que é o degelo, o que é que nos pode acontecer, o que é a alteração climática, o que é o efeito estufa. Talvez as pessoas tenham um bocadinho de consciência, pode acontecer isto, aquilo que a gente vê em filmes, se calhar até é real, pode acontecer. Eu acho que por aí, acho que nós conseguimos. Talvez nas escolas, inclusive, não é? Tentarmos sensibilizar. Estava a minha colega a doutora Isilda a falar-me que numa escola, no Algarve, colocaram uns equipamentos para colocarem os telemóveis, não é? É dos telemóveis? Não, noutros resíduos associados para telemóveis também. Pronto. E que depois revertiam valor para a escola, ou seja, os pais sensibilizavam os alunos colocavam os resíduos naquele equipamentozito que, não é, convertia num valor que era para a escola. Ou seja, acho que nós podemos apostar em coisas deste tipo também, não é? Motiva a escola a motivar os alunos, os próprios pais, mesmo que não seja, mesmo que não seja então diretamente para os particulares, como eu há pouco falava, que seja para a comunidade. Portanto, penso que tenha já... Obrigada. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao engenheiro Eduardo Marques para as respostas em nome da EPSA. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, antes de mais, quero agradecer as perguntas, são extremamente pertinentes, mas são tantas que eu seguramente não vou conseguir responder a todas. Desde já peço desculpa, enfim, fui tomando as minhas notas, mas eu queria, portanto, fazer aqui um ponto prévio que talvez ajude a responder logo a uma meia dúzia de perguntas. Atualmente, neste fluxo, neste específico dos REEs, portanto, o problema essencial está na recolha. Portanto, nós, enfim, eu voltei ao slide, portanto, nós estamos muito além das metas, nós estamos com, enfim, 20% da meta obrigatória, portanto, não é um problema de capacidade, de tecnologia, de investimento. Portanto, os OGRs portugueses investiram, têm das melhores tecnologias a nível europeu, a nível de reciclagem, de valorização, de triagem, portanto, e estão, em alguns casos, com fábricas paradas porque não têm material para trabalhar. Portanto, é claro que se diga que o problema está na recolha. O Sr. Deputado, eu penso que foi o Bruno que me referiu, portanto, que agora aqui no meio daqueles meus apontamentos estou um bocadinho perdido, mas eu vou lá. Portanto, o comunicado da Eletrão, a referir, portanto, enfim, eu diria, peço desculpa, um comunicado estratégico no dia anterior a esta, digamos, enfim, audição, mas ainda bem, porque permite-nos falar do assunto. Obviamente que nós, a ser verdade, esses 40% de aumento, ficamos todos muito satisfeitos, até porque nós estamos certos que grande parte desse aumento, que é expressivo, pese embora, quando se aumenta 40% uma coisa pequenina, continuamos a ficar com uma coisa pequenina. Portanto, enfim, não, nós estamos ali com 29 mil toneladas, enfim, isto é o SIGRA em geral, a Eletrão tem cerca de 20, portanto, há um aumento de cerca de 7 ou 8 mil toneladas, portanto, para atingirmos as 140 ainda estamos muito longe, verdade seja dita. Mas pronto, é melhor alguma coisa do que nada, portanto, aí estamos de acordo que é positivo.
Agora, esse valor de acréscimo deve-se essencialmente a uma mudança que nós saudamos, que foi considerado, digamos, material recolhido nos OGRs, portanto, nomeadamente nos associados da EPSA, que foi possível, digamos, mudar o procedimento com as entidades gestoras, nomeadamente a Eletrão, que recebeu, portanto, esses equipamentos recolhidos diretamente pelos OGRs para serem considerados nas metas e serem, portanto, ressarcidos os OGRs para o respectivo tratamento, como tivessem sido recolhidos pelas entidades gestoras. Portanto, enfim, se este é o caminho, eu acho que não vai resolver tudo, mas estamos no bom caminho, portanto, e é de saudar, efetivamente, portanto, este aumento, apesar de ser ainda muito pouco expressivo. O segundo aspecto que eu gostaria aqui de referir, que tem a ver com a recolha, e peço-vos desculpa, mas vou só contar um exemplo que acho que é paradigmático para, digamos, mostrar o status quo do que se passa em Portugal a nível da recolha. Estava a falar com uma pessoa até familiar, que me dizia que era responsável por uma unidade, enfim, comercial importante, que eu lhe perguntei, então, como é que te resolves? Enfim, tem grande recolha de equipamento, portanto, tem umas Vortens e para lá assim umas coisas. Não, eu nunca chamei ninguém para recolher, nós temos cá um ecoponto, mas nunca chamei ninguém, estou aqui há um ano, nunca chamei ninguém, então como é que é possível? Então isso não és? Não, quando está cheio vão lá buscar os sucateiros, vão lá buscar aquilo tudo. Esta é a realidade. Portanto, temos de ver as coisas com frontalidade, portanto, não sei como é que vai fazer, isso depende, as entidades gestoras é que terão que resolver isso, mas, portanto, estamos, em alguns casos, a facilitar a vida dos sucateiros, que já têm ali os equipamentos elétricos todos amontoados, para levar para a sua sucata, para tirar aquilo que é valioso do equipamento elétrico e depois o resto deixa-se na beira da estrada, como às vezes se diz na brincadeira e muitas vezes, infelizmente, é mesmo à beira da estrada. Portanto, enfim, há, de facto, que mudar este paradigma que é extremamente relevante. Relativamente à exportação, não temos dúvida, enfim, os dados, como disse, e também a talho de foice, refiro, portanto, o que foi falado relativamente aos concursos, o que é preciso para melhorar os concursos, também foi uma pergunta que agradeço, obviamente que é muito simples para nós, é que os concursos sejam feitos de acordo com a legislação que é para qualquer, digamos, enfim, concurso público. Portanto, o Código dos Contratos é muito claro, portanto, entendemos claramente que para melhorar toda esta parte concursal, para não haver litigância, é necessário que os concursos para OGRs sejam de acordo com os Códigos dos Contratos Públicos. É fundamental para deixar de haver suspeições, para deixar de haver seja lá o que for. Portanto, em complemento disso, relativamente à exportação, portanto, enfim, o Sr. Engenheiro da APOGER já referiu isso, é claro para nós, não há qualquer evidência que em Espanha, enfim, eventualmente noutros países, haja o tratamento adequado das frações críticas, nomeadamente dos POPs, em todos os equipamentos. Portanto, obviamente que um determinado equipamento elétrico e eletrónico, por exemplo, um LSD, que seja fragmentado ou que seja tratado devidamente, retirando as frações críticas e tratá-las adequadamente, o custo pode ser entre 5 a 10 vezes superior. Portanto, não podemos estar a dizer que é mais caro ou que é mais barato quando estamos a comparar coisas totalmente diferentes sem qualquer possibilidade de comparação. Portanto, é preciso sermos sérios nisto, portanto, é preciso comparar o que é comparável. Relativamente ao resolver a montante, de facto, eu acho que é importantíssimo, enfim, não no curto prazo, mas para, digamos, a sustentabilidade, eu diria, global, ambiental e dos materiais. Portanto, os recursos são finitos, todos sabemos, seja eles quais forem, portanto, temos que ter, obrigatoriamente, isso passa por legislação europeia que obriga os produtores, obviamente, a terem materiais mais duradouros e não o que se passa hoje em dia, que digamos que o material é para durar o período da garantia e depois no dia seguinte deve ter lá um chip que, digamos, que faz o material deixar de funcionar, passo desculpa pela brincadeira, mas de facto os equipamentos têm que durar mais tempo, tem que ser mais, enfim, houve recentemente na União Europeia uma diretiva, portanto, que obriga à uniformização de carregadores para os vários diferentes tipos de telemóveis, iPads, etc. Portanto, enfim, é um passo positivo. Portanto, acho que temos que ir por esse caminho, reduzir o material que entra no mercado, digamos, para reciclagem, porque não é sustentável, sobretudo a nível de materiais e, sobretudo, também de materiais raros. Quanto à fiabilidade de dados, que também foi questionado, entendemos que, de facto, há muito aqui a fazer. Enfim, cada entidade tem os seus dados. Enfim, a APA, eventualmente, serão os mais seguros, mas lembro, por exemplo, dos dados, se não estou em erro, de 2019 a 2020, não tenho aqui presente, em que houve, digamos, havia uns dados relativamente à recolha, que eram cerca de 52 mil toneladas, isto era a informação da APA, publicada em outubro de 21, mas foi questionado, depois desses 52 mil toneladas, de 20 mil toneladas de origem duvidosa, não sabia, portanto, de onde é que ele vinha. Portanto, de facto, a fiabilidade dos dados é um aspecto extremamente relevante e há aí um largo caminho, porque sem dados não há gestão. Ponto, não é? Relativamente à economia paralela, ela existe
e não é por decreto que ela deixa de existir, portanto, os sucateiros, os catadores, no meu entendimento, só será possível, digamos, enfim, diria, resolver parte deste flagelo, que é um flagelo ambiental. Penso que os seus deputados saberão, mas, portanto, enfim, os gases que estão no frigorífico são qualquer coisa como 20 mil vezes superior ao CO2. Portanto, digamos, o gás que um catador liberta para a atmosfera é extremamente nocivo para o ambiente e para a saúde humana. Portanto, enfim, é só com, digamos, valores, enfim, lá está, voltando ao ecovalor, um valor de ecovalor que depois possa ser, digamos, ressarcido o consumidor, que o motive a entregar o seu equipamento num local adequado. Porque, digamos, se ele não tem qualquer incentivo para, se é complicado que alguém vá lá à casa buscar o frigorífico, se fica caro levar o frigorífico a um ecoponto respectivo, portanto, enfim, vai fazer, enfim, deixa aquilo à beira da estrada, peço desculpa pela expressão, ou então fala com o sucateiro lá da esquina. Portanto, é preciso, digamos, que o consumidor, digamos, tenha incentivo e não podemos estar sempre a, digamos, responsabilizar o cidadão em geral com falta de literacia, com falta de empenhamento, porque, de acordo com a legislação da responsabilidade alargada do produtor, a responsabilidade da recolha é das entidades gestoras, ponto. Portanto, as entidades gestoras é que têm que fazer aquilo, têm que propor, no sentido de cumprirem as metas, como vimos, estamos, digamos, a 20% das metas. Portanto, é aí que temos que trabalhar, dar incentivo efetivo, digamos, não quer dizer que se faça um SDR, como está a fazer nas embalagens, mas há que haver um incentivo para, digamos, o equipamento em fim de vida possa ter o destino adequado. Desculpe, tenho aqui as notas, a ver se descobri aqui mais algumas coisas. Portanto, relativamente ao Unilex, como sabemos, está em revisão. Enfim, do nosso ponto de vista, o Unilex teve um avanço significativo e no sentido positivo com a audição parlamentar no ano 2021. Esperemos que não haja agora um retrocesso. Enfim, que já, enfim, há coisas que se vão ouvindo, digamos que haja um retrocesso nesta agora revisão que está em curso. Relativamente à IAPA e à CAGER, portanto, a CAGER está com uma atividade, eu diria, praticamente nula, não tem reunido, a Comissão Consultiva, portanto, enfim, está de facto, enfim, provavelmente sem meios humanos e financeiros, mas, portanto, digamos, a CAGER seria um organismo, do nosso ponto de vista, importante, se estiver a funcionar, neste momento não está a funcionar. A IAPA, enfim, pronto, enfim, temos muitos contatos com a IAPA, conseguimos falar com a IAPA, temos muitas reuniões com a IAPA, mas, infelizmente, nem tudo são rosas. Nós, por exemplo, em 21 entregamos um estudo complexo, completo, que contratamos à EPSA a 3 drives, no sentido, digamos, dos critérios ambientais, para as novas licenças, etc. Portanto, e até agora ainda não tivemos uma resposta efetiva, nem da IAPA, nem da DGAI, que são as duas entidades normalmente que estão em paralelo neste tipo de assuntos. Portanto, enfim, é necessário, digamos, melhorar esse aspecto. Eu pedi agora à doutora Teresa, se tiver algum aspecto relevante que gostasse de falar, se tivermos tempo. Muito obrigada. Doutora Teresa, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados, aos meus colegas da APOGER. De facto, o setor dos resíduos eletrónicos é um setor complexo, e temos que vincar que não é comum num setor de um fluxo de resíduos haver litigância e tantos libelos acusatórios, portanto, isto o implica a que tenhamos que olhar bem de frente para este fluxo. E estamos num momento determinante e decisivo para inverter esta situação. Do ponto de vista da União Europeia, com a presença sueca e depois com a Espanha e com a Hungria, temos, e com o hiato das eleições, mas temos agora, nesta Comissão Europeia, bastantes esperanças de que haja uma inversão. No primeiro lugar, temos o ato de matérias críticas que vai ser adotado agora em março, de acordo com as informações que foram dadas semana passada pelo Sr. Presidente da Comissão Europeia. Temos, a par do Pacto Ecológico Europeu e da Economia Circular, mesmo a segunda circular de segunda geração, no pacote que foi adotado em outubro, temos o Pacto Verde para a Industrialização. E neste Pacto Verde para a Industrialização, cabe-nos aqui ter uma réstia de esperança. Por outro lado, hoje discute-se no Grupo de Trabalho Internacional do Conselho Europeu a Convenção de Basileia, onde os Estados-membros vão discutir os dados sobre os POPs. Ora, os dados portugueses são
como disse aqui o Sr. Presidente da EPSA, pouco fidedignos. Esta tentativa de aumentar a percentagem portuguesa através da incorporação do material fragmentado não vai no bom sentido. O Tribunal, além deste reunião sobre os POPs, temos ainda as orientações do Tribunal Europeu, do Eurostat, temos as novas propostas da Comissão Europeia relativamente ao direito à reparação, a revisão dos veículos fins de vida, a revisão, como disse o Sr. Deputado, a revisão dos resíduos elétricos e eletrónicos e a diretiva que saiu ontem em consulta pública, que acaba em abril, ou seja, esta nova proposta da diretiva que ontem foi posta em consulta pública, vem dizer o quê? Vem dizer que o Visible Fee vai ser obrigatório nas embalagens e vai permitir que haja uma nova fileira, ou seja, os painéis fotovoltaicos entrem na fileira dos resíduos elétricos e eletrónicos, de acordo com, como sabem, com o acórdão do Tribunal de Justiça que vem nesse sentido. Depois ainda temos a revisão muito interessante do princípio do poluidor pagador, o novo regulamento POPs, o novo regulamento de baterias, o novo regulamento das embalagens, esta nova boosters relativamente aos carregadores, o novo quadro dos plásticos, a concepção ecológica de produção sustentável, as green claims, a luta contra o greenwashing e temos a taxonomia. Tudo isto, em Portugal, é quase invisível. Ou seja, estas obrigações relativamente à nova agenda regulatória europeia em matéria de informação ambiente, como seja a taxonomia, nós estamos quase praticamente no zero em Portugal. E temos Portugal sobre vigilância nos resíduos elétricos e eletrónicos desde outubro e temos um incumprimento de novembro de 2022 sobre o setor das lâmpadas, já que Portugal não comunicou à União Europeia até 22 de setembro de 2022 o que é que estava a fazer relativamente às lâmpadas, que vale a pena dizer que relativamente à taxa de recolha de 2022 e 2021 houve um perigoso e nefasto retrocesso. Agora, em Portugal temos uma soberania de materiais muito débil e estamos a exportar riqueza. Isto é uma evidência em Portugal. No momento em que disponibilizamos matérias-primas críticas e valores em processo de transferência de Estado-membro, nós estamos aqui a exportar riqueza e a perder receita fiscal. Por outro lado, em Portugal temos a nova geração das licenças que aguardamos há um estudo de 2019, há um grupo de trabalho de 2021, há um processo que foi entregue ao Governo em janeiro de 2022 e aguardamos até agora, há 1 ano e meio, que nos digam a APA, por exemplo, e a DGAI, que aqui é a tutela conjunta, nós estamos a sacar a responsabilidade da APA, mas isto é uma tutela conjunta de Economia e Ambiente, nos diga o que é que vamos fazer relativamente à nova geração de licenças, que em janeiro de 2024 está em cima da mesa, e nós, a EPSA, entregou um profundo estudo, a qual nunca foi, infelizmente, ponderado pelas tutelas. Temos a revisão do Unilex, como o Sr. Presidente já disse, ouvimos dizer que há aqui um retrocesso relativamente ao grande impulso que foi dado pela reapreciação parlamentar e do trabalho desta Casa. Temos o estudo do EMA Price, feito pela APA e pelo UNEG e pela Economia, portanto, onde pouco sabemos. Os dos resíduos eletrónicos também são pouco abordados, o novo plano de economia circular, onde os resíduos elétricos e eletrónicos são invisíveis, o PERSU e o PERNU, que é o plano de resíduos, tem 25 anos, aguardamos desde 2 anos e meio que ele seja feito, e temos, de facto, a CAGER, que não reúne desde 2018, que formou um grupo de trabalho sobre resíduos eletrónicos que nunca reuniu, e temos o grupo de trabalho dos resíduos elétricos e eletrónicos formado pelo Governo, que devia reunir trimestralmente, que nunca reuniu. Ou seja, temos aqui um quadro decisivo e determinante e enquadramento legislativo. E temos o enquadramento operacional e quando temos todo este enquadramento e nada funciona, temos que olhar de frente para o que não funciona. Nós já demos aqui algumas respostas e, de facto, sabemos que estas audições parlamentares são um instrumento fundamental para que o Parlamento e esta Casa nos apoie e altere estas circunstâncias e a formatação deste mercado. É um mercado complexo, mas é um mercado onde a competitividade e a concorrência são fundamentais para a competitividade de Portugal. E muito obrigada.
Muito obrigado pelas respostas das duas entidades. E eu ia pedir se seria possível, porque falaram de um estudo, se a Comissão e os deputados poderiam ter acesso a esse estudo e sobre a calendarização, uma vez que disseram um conjunto de datas sobre disponibilização às entidades, poderiam não só disponibilizar o estudo, mas também dar a conhecer aos deputados, porque acho que é fundamental, uma vez que teremos aqui outras entidades na sequência destas audições, e é muito importante que se conheça essa calendarização e que se conheça também esse estudo. Muito obrigado às duas entidades e agradecer pela disponibilidade primeiro para cá virem e depois estas explicações e as respostas aos senhores deputados. Muito obrigado. Vamos agora acabar esta e vamos fazer uma pequena interrupção de 1 minuto e se não tiverem aqui as outras entidades vamos começar com a reunião ordinária de tentar despachar, passa a expressão, alguns dos temas da reunião ordinária.